E a todas, dando seguimento ao evento da ESA Nacional, Retrospectiva Jurídica 2020, principais mudanças legislativas e jurisprudenciais, agora com a mesa, um painel de Direito do Consumidor, que terá como palestrantes a doutora Cláudia Lima Marques e o doutor Felipe Braga Neto. Eu sou Mário Guimarães, eu sou o atual diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB de Pernambuco, e este painel do Direito do Consumidor terá 1 hora impreterivelmente. Nosso primeiro palestrante, a nossa primeira palestrante é a doutora Cláudia Lima Marques. Doutora Cláudia é diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é professora da casa, é pós-doutora e doutora pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, presidente do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores, ILA, relatora-geral da Comissão de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, advogada e árbitra. Doutora Cláudia, muito prazer. A senhora tem 25 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao conselheiro Rony Duarte a gentileza do convite e dizer que é uma honra participar com o doutor Felipe e o doutor Mário, desta retrospectiva. Não é? Eu preparei uma palestra em 2 partes, primeiro visando destacar algum avanço, algum retrocesso da jurisprudência, nos repetitivos, nas súmulas e no STF, que não é muito comum, e depois no STJ. E numa segunda parte, mais sobre o avanço, o retrocesso legislativo em matéria de pandemia, né, desses temas de emergência, o regime de emergência, que é muito bom, mas também em matéria de transporte e eventos. Então, vamos ver se eu consigo fazer em 25 minutos, como o tempo regulamentar. Né? Primeiro, eu queria introduzir o índice do bem-estar econômico, que é baseado no artigo 170 da Constituição, e que foi criado pelo Instituto do Capitalismo Humanista da São Paulo. Esse índice, em 2019, colocou a defesa do consumidor, o sentimento de proteção do direito do consumidor, como o mais importante índice econômico no Brasil, com 464 pontos. Em 2020, junto na pandemia, esse índice perdeu 50 pontos e foi lá para o 7º lugar. Então, veja que há realmente um sentimento das pessoas, no caso, a pesquisa foi feita em São Paulo, capital, do retrocesso em matéria de direito do consumidor. Então, meu microfone está desligado, né? Professor Felipe, o seu microfone não está desligado, viu? Estou ouvindo o senhor. Bem, vamos, então, à jurisprudência. Né? Eu queria, inicialmente, destacar 2 súmulas. A primeira, de número 642, sobre danos morais. Afirma a súmula: o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo herdeiros. Os herdeiros têm legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Então, essa súmula de dezembro, né, é bastante importante para todas essas ações que estão aí também em consumo sobre danos morais. A segunda súmula é a 638, que considera cláusula abusiva a que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito, no caso, do penhor civil. Mas essa discussão sobre roubo, furto, também há toda uma jurisprudência quanto à informação correta que tem que ser dada ao consumidor. Queria destacar 2 repetitivos, o tema 1032, sobre plano de saúde. Esse não é positivo para os consumidores, ele afirma o seguinte: nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação, se ela for expressamente ajustada e informada ao consumidor, eu destaco essa parte, né? A razão máxima de 50% das despesas, né? E no caso de internação, aí limita bastante, superior a 30 dias, decorrente de transtorno psiquiátrico. Então, é uma súmula que podemos pegar essa segunda parte para dizer que, normalmente, essa cláusula é abusiva. Mesmo assim, foi simulado
e, no caso, não é positivo para os consumidores. Interessante, eu diria nem positivo nem negativo, é o tema 1061 sobre contratos bancários. Ele é bastante longo, eu gostaria de destacar o seguinte: quanto à inversão do ônus da prova, independe da inversão do ônus da prova, que deve ser decretada somente nas hipóteses do artigo 6, inciso 8º do CDC, cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor, o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado. Então, esse realmente, mediante juntada do contrato, né, que é um ponto que está no PL 3515, que esperamos que seja em breve aprovado, de atualização do CDC, que é a obrigatoriedade de entrega do contrato, né? E aqui uma súmula nesse sentido. Mas ela tem uma outra parte. O consumidor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a justiça, fazendo a juntada do seu extrato bancário. E ainda tem uma terceira parte, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira a prova dessa autenticidade por meio de perícia grafotécnica, né? Então, aqui uma inversão, vamos dizer, jurisprudencial, né, op iuris, do ônus da prova. Passamos ao Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de destacar, o Supremo normalmente não contribui muito com a defesa do consumidor, mas nesse ano de 2020 ele fez 5 decisões interessantes. A primeira, que ainda não temos a decisão em si, mas já há um comentário a ela na Revista de Direito do Consumidor 130, né? É um novo direito fundamental à proteção de dados que foi consubstanciado na ADI 6387. Depois temos a ADI 5939, de Pernambuco, que fala sobre promoções. Olha que interessante. É constitucional a lei estadual que obriga que os fornecedores de telefonia e internet estendam o benefício de novas promoções aos clientes antigos. Então, realmente muito interessante, e diz que isso não viola o princípio da isonomia. Então, muito importante essa decisão do Supremo. A outra é sobre o descredenciamento na saúde. Afirma, é constitucional a lei estadual que determina a notificação do consumidor acerca de descredenciamento de estabelecimentos e profissionais de saúde. Esse caso era uma lei do Amapá. Essas decisões do Supremo se reúnem com um tema repetitivo, que é o tema 512. Ele não é exatamente sobre direito do consumidor, mas ele é interessante porque afirma que o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado em que foi ele cancelado o concurso por fraude. Sabemos que muitos gastos acontecem, né, de deslocamento, etc., em caso de concurso público, gastos de consumo, né? E ainda queria destacar o recurso extraordinário 948634 sobre o plano de saúde. Afirma o seguinte: as disposições da Lei de Plano de Saúde, à luz do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, somente incidem sobre contratos celebrados a partir da vigência dessa lei, bem como nos contratos firmados anteriormente que foram adaptados, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. Então, é muito importante essa decisão do Supremo, fazendo bem o campo de aplicação da lei do plano de saúde, tão polêmica que é a lei. E 2 decisões que não são sobre consumo, mas eu queria destacar. Primeiro, a imprescritibilidade do dano moral, é o recurso extraordinário 654833, muitas vezes é um dano de consumo e dano ambiental, imprescritibilidade do dano ambiental. E a imperiorabilidade da pequena propriedade rural familiar. Veja que isso está no ARRE
10.38.507 e pode ser usado analogicamente em propriedades de fiadores, enfim, essa difícil tema da imperioridade do bem de família do fiador. Bem, feita essa primeira parte das súmulas e repetitivos e do Supremo, eu quero passar ao desenvolvimento no STJ. No STJ, eu gostaria de destacar, em matéria de plano de saúde, que é um tema realmente bem difícil, uma dificuldade, né? O ministro Salomão, em fevereiro, no RESP 1733013 do Paraná, afirmou que o rol de procedimentos era taxativo. Mas, em 29/10/2020, o ministro Marco Aurélio Belize fez decisão no sentido contrário, que é da outra turma, da terceira turma. E o caso é o seguinte: custeio de medicamento importado, devidamente registrado na Anvisa, limitação do tratamento é indevida, negativa de cobertura. O rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar tem caráter exemplificativo. Então, podemos usar esta divisão, vamos dizer, pelo menos, enquanto a medicamentos, me parece clara essa divisão. Quanto ao falecimento do beneficiário, o contrato de plano de saúde se protrai no tempo, é a decisão da ministra Nancy, no RESP 1879005 de Minas Gerais. Também uma bela decisão sobre a portabilidade das carências, da ministra Nancy Andrighi, 1732511 de São Paulo. E decisões em sentidos diferentes quanto à fertilização in vitro. Há duas decisões contra a cobertura pela lei do plano de saúde, não é? Mas a última decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no RESP 1815796, afirma que é devida a cobertura pela operadora de plano de saúde do procedimento de criopreservação de óvulos da paciente fértil até a alta do tratamento quimioterápico, né? Bem, quanto à responsabilidade solidária da operadora, houve uma decisão muito interessante pela prestação defeituosa de serviços médicos, né? No ARESP 1414 de 776 de São Paulo. Bem, o meu tempo urge, não é? Mas eu gostaria de destacar também em matéria de serviços bancários alguns retrocessos, né? Houve uma decisão sobre capitalização diária de juros remuneratórios, que é permitido, tudo é permitido agora em contratos bancários, mas uma decisão interessante do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no RESP 1826463 de Santa Catarina, afirmando que é possível, mas tem que ser informado ao consumidor a taxa diária dos juros remuneratórios. Se é possível fazer juro remuneratório, capitalização diária, também é possível informar o consumidor. Eu acho que isso contrabalança, né? Quanto a analfabetos, a decisão não é positiva, do ministro Marco Belize, afirmando que é possível a posição, não é possível só a posição da digital, mas a assinatura a rogo do analfabeto é o RESP 1868099. Eu queria destacar duas decisões belíssimas do ministro Antônio Herman Benjamin, uma sobre publicidade infantil, que está no RESP 1613561, falando sobre a publicidade infantil direcionada de forma explícita ou implícita a crianças é abusiva. E aí fala sobre a epidemia de obesidade infantil, né? É uma belíssima decisão que eu sugiro os colegas utilizarem. E ainda há uma decisão do ministro no RESP 1802787 de São Paulo, sobre a vinculação da oferta, dizendo que não servem para exonerar ou mitigar a enganosidade ou abusividade
esclarecimentos posteriores ou complementares desconectados do conteúdo principal da oferta. É a ideia da confiança criada na oferta. Eu ainda tenho uns minutos e gostaria de tratar sobre o tema da responsabilidade em geral. Aqui houve uma decisão muito importante, quebrando a excludente do risco de desenvolvimento em matéria de responsabilidade do laboratório por efeitos chamados efeitos colaterais de uma medicação que não impediu e que aumentou o risco do jogo, né, da compulsividade em matéria de jogo, no RESP 1774372, do Rio Grande do Sul, no caso Cifrol, né, o nome do medicamento, da ministra Nancy Andrighi. E, em matéria de intermediação, o comerciante fica obrigado, sempre que o produto é pirateado, né? Ele, pelo Código de Defesa do Consumidor, só é responsável subsidiariamente, mas se o produto é pirateado, o comerciante responde por defeito. É o RESP 1568938 do Rio Grande do Sul. Desculpe, é o RESP 1719113 de Minas Gerais. E esse que eu mencionei antes, o 1568938 Rio Grande do Sul, é sobre intermediação também. O comerciante tem a obrigação de intermediar a reparação, a substituição de produtos adquiridos naquele local, né? E com coleta em suas lojas e remessa ao fabricante posterior devolução. Este é inédito, né? Junto com aquela decisão do ministro Benjamin sobre o dever de assistência judicial, me parece que vai ajudar em muito os consumidores. Havia ainda uma série de decisões sobre cláusulas abusivas, limitativas, taxa de intermediação, né? Mas elas seguem mais ou menos o caminho das outras decisões judiciais sem evolução, né? Então, eu termino falando sobre a Lei 14.010, o professor Felipe, sem dúvida, falará sobre ela, né? Ela trouxe um retrocesso em matéria apenas do 49 de delivery, mas eu quero chamar a atenção sobre outro aspecto, porque ao refazer os vetos presidenciais, na redefinição do que é caso fortuito força maior, não é? Excluindo variação cambial, desvalorização, substituição de padrão monetário, se excluiu o direito do consumidor no parágrafo 1º, né? Dizendo que não se sujeita às relações previstas no Código. Mas, no parágrafo 2º, se redefiniu o consumidor, dizendo, para fins dessa lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. Então, apesar do Código de Defesa do Consumidor definir pessoa jurídica como consumidora destinatária final, e há jurisprudência nova sobre esse tema, dizendo que tem que comprovar a vulnerabilidade, não é? As leis de emergência diminuíram a definição de consumidor, dizendo este finalismo aprofundado do STJ não pode se aplicar em matéria ou durante, não é, a pandemia de Covid. E, para terminar, nos meus 25 minutos, né, eu queria destacar na minha opinião, lamentáveis leis sobre transporte aéreo, que é a 14.034, e sobre turismo e espetáculos, que é a 14.046. Como os senhores sabem, elas limitam os direitos do consumidor em matéria de cancelamento a um reembolso e ao voucher, né? Reembolso em 12 meses, algo muito engessado, mas o pior dessas leis, que sem dúvida o professor Felipe vai comentar, é que elas modificam, elas são da pandemia, né? Mas elas modificam leis que vão continuar, não é? Então, nisso prejudica muito o consumidor e são absolutamente desequilibradas, né? Algumas novas taxas são cobradas aos consumidores, né? Taxa, inclusive, de aviação, que era proibida, né? Que é da gasolina, né? Do diesel, sei lá, o que usa-se nos aviões, né? E para o consumidor, e para as empresas aéreas, essas taxas são isentadas.
Então, elas são desequilibradas, são engessadas, são lamentáveis e ainda mudam leis que vão continuar. Então, nesse sentido, se pode dizer que em matéria legislativa houve um grande retrocesso e o Código de Defesa do Consumidor, a atualização, o projeto de lei 3515, que está na pauta da semana que vem, se Deus quiser, nós esperamos, ou num futuro próximo, né, não foi aprovado em dezembro do ano passado. Então, o ano de 2020 não foi um ano muito positivo para o direito do consumidor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores. Muito obrigado, doutora Cláudia. Seguindo o cronograma da mesa, agora o segundo palestrante, doutor Felipe Braga Neto, que é pós-doutor pela Universidade de Bolonha, na Itália, doutor pela PUC-Rio, mestre pela UFPE, membro do Ministério Público Federal, na função de Procurador da República, associado fundador e primeiro vice-presidente do IBERC, Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, e é também autor do Manual de Direito do Consumidor, que já está na sua 16ª edição. Doutor Felipe, muito obrigado por participar do encontro. O senhor tem 25 minutos. Ok, agora? Estão me ouvindo? Bom, quem já estava aqui desde o começo viu minha intimidade tecnológica, né? Um abração a todo mundo, pessoal, doutor Rony, doutor Marcos, doutora Vanessa, todo mundo está nos vendo pelo YouTube, um abração, tá? Estou super honrado com o convite. Por coincidência, eu estou aqui em Brasília hoje, estou aqui no hotel em Brasília, então falarei daqui, muito grato por esse convite do Conselho Federal da Ordem, da Escola da Ordem. Há um provérbio oriental que eu sempre cito, que diz assim: só fale quando puder melhorar o silêncio. E eu não posso melhorar o silêncio, nem mesmo chegar perto. Imagina, falar depois da professora Cláudia Lima Marques, nosso norte, nossa referência maior sobre o assunto, enfim. Mas eu estou muito honrado e vamos lá. Tá? Eu vou tentar ser útil, eu vou tentar também não repetir os tópicos que a professora Cláudia mencionou, tomara que talvez um ou outro aqui, mas fiz algumas anotações aqui, gente. Para contextualizar, primeiro, pessoal, o CDC é uma lei que deu certo. Tá? No Brasil tem essa coisa, né, no plano da eficácia social, lei que pega, lei que não pega e tal. O CDC não só pegou, como ele construiu uma mentalidade que não havia antes dele. Tá? É seguramente a lei mais importante da segunda metade do século XX no Brasil. Tá? A lei mais importante da segunda metade do século XX no Brasil é uma lei que deu certo, ela trouxe isso que hoje é tão comum. O quê? Esse caráter principiológico, essas normas cogentes e abertas, lembrando que quanto mais aberta é a norma, maior é o dever de argumentação que se exige do intérprete. Isso não há a menor dúvida, sabe? Mas é uma lei que trouxe pela primeira vez a boa-fé objetiva, que é o dever de agir com lealdade e cooperação, né? Abstendo-se de condutas que possam implicar, possam frustrar as legítimas expectativas da outra parte. Trouxe pela primeira vez, pessoal, no Brasil, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que depois o Código Civil, no artigo 50, também consagrou. Só que o Código Civil, lembram? Consagra a teoria maior da desconsideração, ao passo que o CDC e também o direito ambiental consagram a teoria menor. E o CDC tem isso, pessoal. Quando ele chegou no Brasil, o nosso Código Civil, então vigente, qual era? O de 16. Quer dizer, um Código Civil que tinha quase um século de vigência. Então, foi o CDC que arejou o direito privado brasileiro. Foi o CDC que trouxe novos conceitos, categorias, institutos, sabe? E ele tem como que uma vocação de expansão, de projetar generosamente seus conceitos para outros ramos. Por exemplo, no direito ambiental, né? Lá tanto se fala em inversão do ônus da prova, né? Não existe no direito ambiental uma norma que a tanto possibilite? Não existe. É o microsistema coletivo em diálogo das fontes, expressão tão cara, professora Cláudia, né, que possibilita que ocorra isso no direito ambiental. Tá? O CDC como que exportando isso. E tem, assim, ocorrido, eu não sei o que a professora Cláudia pensa disso, mas em algumas situações o STJ tem aplicado o Código Civil. Olha que interessante.
Em matéria prescricional, sobretudo, o STJ tem aplicado o Código Civil em situações claramente de consumo. Repito, o STJ tem aplicado o Código Civil em situações nitidamente de consumo, quando o prazo prescricional do Código Civil é mais benéfico para o consumidor. Eu estou falando, claro, daquele prazo geral de 10 anos do artigo 205 do Código Civil. Tá? Artigo 205 é aquele prazo geral de 10 anos. Em várias situações, várias, inúmeras, podemos discutir depois, se o pessoal que estiver vendo tiver interesse, a gente pode ver isso. Mas, então é isso, gente. Só mais uma pincelada introdutória. A jurisprudência, sobretudo do STJ, o STJ tem, nós sabemos, dentre as suas funções, a função de uniformizar a interpretação da lei federal no país. Né? Então, em matéria de consumo, quase tudo vem de lá, tá? Para a gente. E, via de regra, é um belo papel, como a professora Cláudia falou, com retrocessos aqui e ali. Então, quem achar que conhece direito do consumidor sem conhecer a jurisprudência do STJ está enganado. Não conhece direito do consumidor, tá? É uma matéria fundamentalmente dinâmica, pessoal, muda muito, e é bom que mude muito, tá? E é uma história, enfim, por si mesma vitoriosa. Então, só para os... Não sei se tem estudantes nos vendo, ou só advogados, mas um exemplo muito bobo para começar. Digamos um caso de erro médico, tá? Um erro médico. Aí você fala, Felipe, mas qual a vantagem que teria de aplicar o CDC no caso do erro médico? Porque nós sabemos que o médico só responde com culpa. O médico só responde subjetivamente, seja à luz do Código Civil, seja à luz do CDC, né, do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, como profissional liberal que é. Pessoal, as vantagens, ainda assim, são inúmeras. Primeiro, pode haver inversão do ônus da prova, como nós sabemos, tá? Inversão que depende da hipossuficiência, que também sabemos que não precisa ser necessariamente econômica, pode ser técnica. Inversão que pode ocorrer em ações coletivas, inversão que é regra de procedimento, não de julgamento, como sabemos, mas pode haver inversão no ônus da prova. Um detalhe importante, tá, gente? O CPC de 2015, o CPC, tá, consagrou em nível legislativo algo muito importante. A maioria que já sabe, eu sei. Ele consagrou a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, no artigo 373. E ela não tem limitação temática às relações de consumo, não. Pode ocorrer em outras searas, sobretudo se estiver presente a vulnerabilidade, que é essa palavrinha de ouro, seja no direito do consumidor, que é fundado na vulnerabilidade, seja no direito privado como um todo. Tá? Em determinadas situações, o juiz pode quebrar aquela regra clássica. Que regra clássica? Quem alega tem que provar. Segundo a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, que o CPC, no artigo 373, se eu não me engano, parágrafo 1º, ele trouxe, o ônus da prova não estará necessariamente com quem alega, não, mas sim com quem estiver em melhor condição de produzir aquela prova. Repito, quem estiver em melhor condição de produzir a prova, pode ser o réu, pode ser o fornecedor, tá? E por aí vai. Então, é um tema também importante. Mas, voltando ao caso do erro médico, para o tempo é bem curtinho, então tem a vantagem da inversão. Se você faz a cirurgia em outro lugar, você pode voltar para a sua cidade, seu estado, e propor a ação contra o médico na sua cidade. Né? O CDC permite isso no artigo 101, inciso 1º. O prazo prescricional no CDC, nós sabemos, é mais amplo, é mais largo, é de 5 anos. O prazo prescricional para os acidentes de consumo, também chamados de fatos do produto ou do serviço, no Código Civil é de 3 anos, né? No artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Então, as vantagens são inúmeras. Os deveres de informação, eles são fortíssimos hoje, como deveres anexos, oriundos da boa-fé objetiva no direito civil. Agora, não há dúvida que eles são ainda mais fortes no direito do consumidor. Tá? Então, são muitas vantagens. Outra, o CDC veda a denunciação da lide em algumas hipóteses lá do artigo 38. Só que o STJ
já ampliou, já pacificou esse ponto, que a denunciação da lide não é possível em nenhuma matéria que diga respeito às relações de consumo. Então, uma pincelada geral só para contextualizar essa tão generosa lei que é o CDC. Vamos lá, gente. Avanços e recuos. A professora Cláudia já delineou, creio que os mais importantes. Eu vou até dar 2 passinhos atrás no tempo, porque talvez nem todo mundo saiba disso. Não foi em 2020, não. Foi antes. Mas um recuo terrível diz respeito à questão da teoria do adimplemento substancial. O STJ a aceitava largamente e passou a entender que ela não mais cabe nos casos de alienação fiduciária, tá? Digamos que eu, sei lá, para quem não conhece essa teoria, eu financio um carro em 30 prestações, digamos, 36 prestações. Das 36, eu, porque perdi o emprego, por uma razão qualquer, eu pago 30, 34, 35, 32, não é matemático isso, não importa, porque não está na lei, tá? É uma construção anglo-saxã que veio para a gente. Pois bem, nesse caso, qual seria a resposta padrão? O banco, a financeira, tomaria o carro, né? Porque eu não tenho a propriedade ainda do bem, e haveria um mandado de busca e apreensão. O que é que essa teoria postula? Não é que eu vou ficar devendo o que falta, não. Não, o banco pode cobrar de todas as formas que o Brasil permite, isso é tranquilo. Mas, como eu já adimpli parte significativa do bem, o bem se consideraria já incorporado à minha esfera jurídica. Era isso que o STJ admitia e passou a não admitir mais com argumentos lamentáveis no meu modo de ver. O outro ponto, eu não sei se a professora Cláudia falou, porque teve uma hora que eu perdi aqui o áudio, foi do Supremo, que também não é do ano passado, é um pouquinho antes, é a questão da célebre dualismo do CDC e das convenções de Varsóvia e Montreal. Qual se aplica? Bom, era pacífico antes que aplicava, o STJ tinha milhares de acórdãos dizendo que se aplicava o CDC. Veio o Supremo, não por razões de consumo, é verdade, por razões outras, baseadas no artigo 178 da Constituição. O Supremo deu um giro de 180 graus. O Supremo passou a dizer que extravio de bagagem em voo internacional não mais se aplica o CDC. Agora se aplica as convenções de Varsóvia e Montreal, o que é pior para o consumidor, porque estabelece lá indenizações tarifadas, quer dizer, indenização por quilo de bagagem perdida. Atenção, tá, gente? Atenção sobre essa decisão. Essa decisão só vale para dano material, ok? Só vale para dano material. Dano moral continua valendo o CDC. Outro ponto importante, essa decisão só vale para voo internacional, tá? Voo doméstico continua incidindo o CDC. Outra que eu trouxe aqui, pessoal, um pouquinho mais antigo também, é o recurso especial 1.602.678, é pouco falada, o STJ aceitou nesse julgado aquelas letras minúsculas na publicidade. O STJ confirmou a validade dessa prática, sabe? Ele fez a diferenciação do contexto dos contratos para o contexto das publicidades. Não me parece razoável. Ele decidiu que o tamanho mínimo da fonte, que está lá no artigo 54, parágrafo 3º do consumidor, não vale para as ofertas publicitárias, tá? Esse é outro ponto importante. Um outro retrocesso, não dá para adiantar aqui muito, porque não vai dar tempo, mas vocês sabem que o STJ ele tem aplicado na quantificação dos danos morais, na quantificação dos danos extrapatrimoniais, que envolve sempre, nós sabemos, envolve sempre valorações pouco objetivas, não por acaso, uma das linhas de tendência hoje é buscar modos não patrimoniais de reparação, buscar tutelas específicas, embora isso seja muito mais um discurso do que uma prática, pelo menos por enquanto. Na maioria dos casos, é a indenização mesmo que a gente tem que lidar. Então, o critério bifásico ele trabalha com 2 fases, porque essa é uma questão que está toda na jurisprudência. A lei praticamente não ajuda. Então, para quem não conhece ainda, na primeira fase, deve-se estabelecer um valor máximo
para indenização. Perdão, um valor básico para indenização. Um valor básico para indenização. Como? A partir de um grupo de precedentes judiciais que analisaram casos semelhantes. Já na segunda fase, deve-se analisar as circunstâncias individuais do caso. Isto é, como agiu o agressor, como agiu a vítima, qual a condição socioeconômica do dano na vida da vítima, qual foi o impacto do dano na vida da vítima, e por aí vai. Tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quase sempre a jurisprudência do STJ usa o critério da proibição do enriquecimento indevido para diminuir o valor de indenização de pessoas economicamente mais humildes. Como disse genialmente o ministro Herman Benjamin, esse princípio da vedação do enriquecimento sem causa não pode ser usado para esses fins. Em outras palavras, se houve lesão a direito fundamental, o enriquecimento não é sem causa. Repito, se houve lesão a direito fundamental, o enriquecimento não é sem causa. Perdão, gente, por estar correndo nisso aqui, mas é porque o tempo é curtinho, eu queria falar de várias coisas. Mas eu vou dar só um exemplo, gente, que talvez nem todo mundo saiba, e tem a ver com o direito do consumidor. E isso eu afirmo que colide com a minha experiência de mais de 20 anos de sala de aula, e colide com expectativas sociais. Porque o pessoal não sabe que é assim, quando sabe não concorda. E há um estranho silêncio doutrinário em relação ao tema. Olha só, pessoal, vejam se não há uma quebra de isonomia, pelo menos sobre o ângulo do cidadão que sofreu o dano. Tá? Suponhamos um assalto, algo tão prosaico no Brasil hoje, né? Um assalto no ônibus. Pode ser um ônibus intramunicipal, pode ser um ônibus intermunicipal, interestadual. Eu estou em Brasília hoje. Eu pego um ônibus aqui de Brasília para Maceió, para Salvador, para Belo Horizonte, onde eu moro. Tá? E aí? No percurso ocorre um dano com um passageiro. Digamos, uma mulher que é estuprada. Ou um dano mais prosaico, tem seus bens roubados, tem sua bolsa roubada. Ou nesse assalto ocorre um tiro e a pessoa vem a falecer. Ou como ocorreu muito no Espírito Santo um dia desse, com a moça belíssima, foi queimada. Eles colocam fogo no ônibus com as pessoas dentro. Pergunto, quem responde por esse dano? Quem responde, civilmente falando, por esse dano? Pessoal, pasmem, ninguém. Ninguém. Nem as empresas de transporte, nem o Estado. O STJ, em geral, diz: não, mas o dever de prestar segurança pública é do Estado. Tudo bem, mas dever-se-ia, pelo menos, dar o passo argumentativo seguinte e responsabilizar o Estado pelos danos. Chegaremos lá um dia, tá? Mas o Estado não responde, a empresa de transporte não responde, então a vítima fica a Deus dará, sem indenização alguma. Isso é um ponto fora da curva que esvazia o princípio da solidariedade social. E outra coisa interessante, se o dano ocorre com o mesmo assalto ocorrer num shopping, no estacionamento do shopping, ela responde. O shopping responde. Se for num drive-thru do McDonald's, segundo o STJ, o McDonald's responde. Sabe? Então, nós temos uma desequiparação. E lembrando, tá? No caso do ônibus, a vítima é consumidor também. Tá? A vítima é consumidor também. Em todas as situações, o sujeito que sofre o dano é consumidor. Embora ele seja indenizado num dos casos e não no outro. Como é que está meu tempo aí, doutor Marcos? 9 minutinhos. Então tá mais. Bom, pessoal, agora eu vou entrar mais especificamente nos pontos mencionados. Eu, nessa edição de 2020, 16ª edição do meu livrinho de consumidor, eu escrevi assim, ó: não é exagero dizer que 2020 ficará marcado como o ano em que aconteceram coisas. Presenciamos em pouco tempo mudanças espantosas, mudanças que talvez sejam apenas o pontapé inicial de mudanças ainda maiores. E, aliás, gente, não é exagero dizer que o século XX tem redefinido com agilidade muitas das nossas antigas certezas, né?
Um dos modos de criar valor hoje é fazer o quê? É unir criatividade à tecnologia. E a pandemia só fortaleceu isso, né, de modo irreversível. A tecnologia altera o nosso modo de estar no mundo. Essa é a verdade. E olha que interessante, gente. O professor, painel anterior, meu colega estava mencionando, meu colega também do MPF, o professor Cabral, junto com o professor Beclaut, estava mencionando isso, que o estar diante do outro hoje assume novos olhares. Isso vale para questões existenciais, para questões patrimoniais, tá? Por exemplo, a Lei 14.010, ela estabeleceu, tudo bem que ela criou um prazo para isso, até 30 de outubro do ano passado, mas isso, pessoal, se acontecer agora, eu tenho cada vez mais certeza, e foi nessa linha que falaram ontem os professores Marcos Bernardo de Mello, meu mestre maior, e o professor Pablo Stouze, tá? Que isso vai se prolongar para além do termo final da lei. Está falando de quê, Felipe? Pessoal, a lei autorizou que, por exemplo, isso não é consumo não, tá? Só um exemplo aqui, não é direito do consumidor não, em assembleias de pessoas jurídicas, assembleias de condomínios, ainda que os respectivos atos constitutivos não autorizem, elas poderiam ser feitas por modo virtual dentro desse período que a Lei 14.010 previu. Tá? O que é que isso mostra, pessoal? Que a presença hoje não tem que ser mais no modelo físico tradicional. Em outras palavras, presença virtual também é presença. Tá? Ontem mesmo fiz uma audiência pelo Ministério Público Federal por esses mecanismos, todos nós fazemos diariamente, né? Então virou algo muito comum em nossas vidas. Como disse o professor Marcos Mello ontem, nesse evento, a legislação no Brasil, em relação ao tema da pandemia, foi muito tímida. De fato foi. Chegou tarde e foi muito tímida. É verdade que os vetos presidenciais foram derrubados depois e conseguiu se recuperar com algum atraso, alguma coisa, mas foi muito tímida. Outro ponto importante, tá, pessoal, para os advogados, é importante lembrar que nenhum prazo de prescrição ou decadência correu durante boa parte do ano passado. Tá? Até 30 de outubro, isso de legislata, tá? Isso de acordo com a lei. Nenhum caso de prescrição e decadência. Felipe, isso só para as relações civis? Não, para as relações privadas em geral. Então, também para as relações de consumo e também para as relações trabalhistas, ok? Agora, a discussão interessante hoje, pessoal, é outra. Tudo bem, o termo final, o termo da lei foi 30 de outubro. E aí? Só que a pandemia não só continuou depois disso, como piorou depois disso, não é verdade? E aí? Nós podemos nos valer dessa suspensão, desse obstar, por assim dizer, desse prazo decadencial e prescricional depois desse prazo? Creio que sim. Fácil não é, vai ser caso a caso, mas eu creio que os advogados podem levantar essas teses, sabe? E é possível que tenhamos sucesso em relação a elas, desde que, obviamente, demonstrada as razões pelas quais... por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. O professor Marcos Bernardes de Mello, embora ele não tenha conectado uma coisa à outra, ele falou que ele começou a exposição dele ontem homenageando um alagoano, o professor Marcelo Laveneri, que foi presidente da Ordem, e brilhante, e que ele pegou Covid há um ano, mais de um ano, e está desde então no hospital. Está internado há mais de um ano, em estado muito grave com Covid. Uma pessoa numa situação como essa, outras parecidas, obviamente que o prazo prescricional não poderia correr contra ela, independentemente do que tenha dito a lei nesse ponto específico, tá, pessoal? Eu lembrei. Bom, rapidinho aqui. A professora Cláudia lembrou do artigo 8º da Lei 14.010, tá? Pessoal, suspendeu, né, aquela hipótese de entrega domiciliar delivery para alimentos e medicamentos. Me parece algo sem relevância, com pouco alcance social.
Nós esperávamos, ao contrário, a professora Cláudia está à frente dessa briga aí, que os projetos relevantíssimos que estão no Congresso para atualizar o CDC, esses sim sejam aprovados. Só vou correr aqui, que só faltam 3 minutinhos para mim. Uma coisa importante, pessoal, sobre mercado de ações. Tá? O STJ entende que aplica-se o CDC à corretagem de valores e títulos imobiliários. Tá? Porém, em 2020, atenção, tem que fazer uma diferenciação aqui. Aplica-se o CDC na relação entre eu, Felipe, e minha corretora, a XP, o Banco Pactual, tá? A essa relação, sim, se aplica o CDC, tá? Mas não se aplica o CDC entre o acionista e a sociedade do qual ele detém cotas, tá? Então, nesse segundo caso, não há relação de consumo. Esse é outro ponto importante. É mais ou menos parecido com o que ocorre na locação. Nós sabemos que não há, não se aplica o CDC na questão da locação, mas se aplica em relação às imobiliárias. Tá, pessoal? Pessoal, eu estou acabando aqui e eu quero só falar mais um ponto para aproveitar meus 2 minutinhos finais. Pessoal, gente, eu brinco que eu fui o último ser humano do mundo que entrei nas redes sociais, super atrasado. Mas estou no Instagram agora e eu lá posto diariamente tudo dos meus livros, praticamente estão lá, uma paginazinha por dia, de consumidor e civil, que são as matérias fundamentais. Tá? Quem quiser acompanhar essa discussão e colocar eventuais dúvidas, eu estou lá, como Felipe Braga Neto. Gente, uma decisão importantíssima, vou respeitar meu tempo, a professora Cláudia destacou, o recurso especial 1.613561, ficou clara que é abusiva a publicidade de alimentos direcionada de forma implícita ou explícita para crianças. Tá? Outro ponto importante, embora o STJ sempre oscile nesse ponto, pessoal, o STJ, em 2020, no sentido que eu sempre defendi, ele alterou, pelo menos pareceu alterar, sua jurisprudência e passou a entender que a repetição do indébito do artigo 42, parágrafo único, independe da natureza volitiva do fornecedor. Em outras palavras, a prova da má-fé do fornecedor, que o STJ sempre exigiu, eu sempre achei um absurdo isso, tá? Segundo decisões mais recentes, não é mais necessária para que haja a devolução em dobro. E a última julgada, eu fico por aqui, pessoal, prometo, o mais importante julgado de 2020, pessoal, a professora Cláudia mencionou, tá? O mais importante do STJ, a meu ver, diz respeito à teoria do risco do desenvolvimento. Olha que importante. Se for para lembrar só algo da minha exposição, lembra disso, tá? Abre aspas. Ministra Ancine Andrighi, recurso especial 1.774.372. Abre aspas. O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, ainda que não perceptível a priori, caracterizando, pois, hipótese de fortuito externo. Então, gente, é uma discussão de anos, tá? Vale para as vacinas. Os riscos são do fornecedor. Os riscos não são do consumidor ou do cidadão. Então, a teoria do risco do desenvolvimento, se não mudar, o STJ vai ficar com o fornecedor e não com o consumidor cidadão. Obrigado por tudo, pessoal. Um abração e perdão pela correria. Obrigado, doutor Felipe. Finalizando o painel, agradeço a doutora Cláudia Lima Marques pela exposição, agradeço ao doutor Felipe Braga Neto também pela brilhante explanação. Parabenizo o presidente da Escola Nacional da Advocacia, doutor Rony Pros Duarte, pelo evento, pela condução da escola. Aviso aos ouvintes de que a próxima mesa tratará de direito tributário e que se iniciará às 11h30. Foi uma grande satisfação poder participar. Até uma próxima. Deu.